Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós nessa noite. Amém. Mais uma vez, o Senhor tem sido gracioso conosco, nos conduzido até aqui, na sua presença. E nós nos alegramos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Pela manhã, estive aqui ministrando um estudo. A gente falou um pouco sobre os falsos profetas. Agora, pela noite, eu quero convidar os irmãos que abram as vossas Bíblias junto comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 5 e o versículo 43 ao 48. O nosso pastor está no congresso da APECOM, irmãos, e ele pediu para que a gente estivesse aqui hoje trazendo a exposição da palavra. Se os irmãos lembram, irmãos, desde o versículo 21 deste capítulo, o ensino de Jesus está voltado a corrigir uma falsa interpretação da lei de Deus que era feita pelos escribas e fariseus. E os versículos 43 ao 48, irmãos, é a última sessão, ou melhor dizendo, é a sexta correção feita por Jesus com relação à lei de Deus. E nós observamos que a lei de Deus ela tem um significado bem diferente do que pensavam os religiosos da época de Jesus. E Jesus ele faz aqui a correção, ele esclarece com relação à lei de Deus, o que ela significa no seu sentido mais profundo. E ele mostra a forma que ela deve ser aplicada na vida dos seus discípulos. E o Sermão do Monte, irmãos, que nos mostra e nos ensina como aplicar a lei de Deus no seu sentido verdadeiro. Basta nós olharmos para o que Jesus falou aqui em cada sessão da correção dele. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus coloca a sua autoridade acima de tradições. E dos versículos 21 até aqui, Jesus falou sobre o homicídio, porque havia uma mal interpretação. E ele mostra que o irá no coração já é um homicídio. Falou sobre o adultério, mostrando que só o olhar com o desejo impuro já se qualifica como adultério. Falou sobre o divórcio, os juramentos, a vingança. E tudo isso, Jesus faz uma correção, como realmente deveria ser. Dessa forma, irmãos, Jesus tratou aqui de algo profundo dentro do nosso coração. Uma característica que está enraizada em nosso coração, que é o pecado. Jesus explica, irmãos, que ele mesmo já havia falado aos seus discípulos que eles deveriam ser diferentes dos demais homens, especialmente dos fariseus e escribas, que a sua justiça deveria exceder a justiça deles. Isso nós vemos no versículo 20. Então, a partir do versículo 21 até aqui, do versículo 43, Jesus ele explica como eles deveriam exercer essa justiça. Portanto, irmãos, olhe para o texto comigo. Acompanhe a leitura. Jesus diz no versículo 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celestes,
Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Vamos orar, irmãos? Gracioso Deus e amado Pai, te pedimos, ó Pai, diante da tua presença, com o coração humilhado, ó Pai. Que o Senhor seja gracioso mais uma vez, ó Pai, nesta noite. Fala, Pai, ao nosso coração a tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, receber com alegria a tua exortação nesta noite. E assim, ó Deus, o teu nome venha a ser exaltado, Senhor, por meio do nosso testemunho. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus 5, capítulo 5 ao capítulo 7, é o discurso transformador de Jesus Cristo. Aqui nós temos aspectos, irmãos, que nos mostra como se comportar, como viver no reino de Deus. Não é só uma lista com alguns princípios rasos, irmãos. Nós temos aqui, podemos dizer assim, uma revolução espiritual. Jesus propõe, irmãos, uma ética para o seu reino. E ela é radical, baseada no amor, baseada, irmãos, na justiça, na intimidade com Deus. Esse discurso, irmãos, é um chamado para viver uma vida semelhante à de Cristo aqui na terra. O versículo 43 ao 48, irmãos, nós temos um desafio. Aqui nós somos desafiados para a vida prática. Um crente deve amar o seu próximo. Em outras palavras, irmãos, a lei de Deus nos exorta a amar o próximo. Sabemos que a natureza humana, irmãos, ela tem uma dedicação imensa de se auto-justificar. E essa justificação própria, irmãos, conduz a selecionar quem é objeto do nosso amor. Os fariseus, os escribas, eles eram os mestres do engano. Eles olhavam para os demais homens e criavam barreiras. Para eles, o próximo deveria ser que nem eles. E eles excluíram, irmãos, publicanos e pecadores. Ou melhor, né, gentios, a qual o texto fala que eles falavam que eram pecadores. O texto já inicia, irmãos, mostrando a distorção da interpretação feita por eles. Eles interpretavam de forma distorcida. Era uma interpretação popular nos dias de Jesus. Eles olhavam para a lei do amor e criavam os seus próprios conceitos com relação ao mandamento de Deus.
Havia uma falsa compreensão da lei de Deus. Então, Jesus explica para eles a extensão desta lei. O ensino de Jesus aqui, irmãos, é sobre o amor exigido pela lei divina. Um amor extraordinário. O que imita a perfeição graciosa de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele mostra o nosso pecado. Mas também, irmãos, nos leva até Cristo. Nos leva até Ele. A pergunta que eu quero fazer para a igreja, para os irmãos, é a seguinte: você tem manifestado um amor autêntico pelo inimigo, o que revela realmente o caráter de Deus em sua vida e aspectos da regeneração e da santificação? Irmãos, esse texto eu quero tratar em duas partes com os irmãos. Primeiro nós vamos olhar para a correção da falsa interpretação. Depois nós vamos olhar para o ensino final da correção da lei. A correção feita por Jesus, irmãos, já está aí no versículo 43 e 44. Se os irmãos olharem comigo, o texto diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Havia um mandamento, irmãos, com relação ao amor ao próximo. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. O amor ao próximo, irmãos, fazia parte da lei de Deus. Levítico 19:18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Esse era um mandamento. Mas não havia, irmãos, e nem há nenhuma passagem nas Escrituras que fala que o povo de Deus ou o servo do Senhor deve odiar o seu inimigo. Não existe. Além deles distorcerem a interpretação, eles ainda acrescentaram. Não precisamos, irmãos. Você não precisa, irmãos, de um mandamento dizendo que você deve odiar o seu inimigo. Às vezes nós carregamos ira até diante daqueles que estão próximos. Imagine aqueles que se colocam em posição contra a gente. Não precisamos, não carecemos de um mandamento com relação a odiar a quem nos persegue. O erro deles, irmãos, foi, além de distorcer, ainda acrescentar. Observe que havia a tradição, e Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, porque isso significa que havia uma tradição de que deveria amar o teu próximo. Mas Levítico 19:18 diz que esse amor ao próximo deveria ser como a ti mesmo. E no lugar do a ti mesmo, eles colocaram: odiarás o teu inimigo. Observe, irmãos. Cristo, ele corrige. Ele faz a correção desse pensamento. Havia um sistema de exclusão, irmãos. O ódio por certos grupos era justificado no meio dos religiosos.
E isso era ensinado na sinagoga. Imagine toda manhã pelo sábado, o mestre da sinagoga lendo a lei e falando isso. Ame o seu próximo, mas odiarás o teu inimigo. E Jesus corrige essa interpretação. O versículo 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é um desafio, irmãos. Isso é um desafio. Como não havia e nem há uma passagem nas Escrituras que diz e ordena odiar os nossos inimigos, mas nós temos passagem, irmãos, que fala para praticar a justiça com aqueles que nos perseguem, que são considerados inimigos. Um exemplo é o texto de Êxodo 23, o versículo 4 e 5, irmãos, que diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lo reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajuda-los a erguê-lo. Então, havia, irmão, um preceito, uma ordenança com relação ao cuidado, à prática da justiça para com o inimigo. Isso aqui, irmãos, é o princípio de fazer o bem com justiça, irmãos. Mesmo que fosse a um inimigo. Mas a falta, irmãos, ou melhor, a falsa interpretação, criou um conceito, formulou uma ideia que limitava essa prática de justiça para com o próximo, ou para com o inimigo. Quem era o objeto do amor? Havia um grupo que merecia a atenção e outro que merecia o desprezo. Isso era ensinado, irmãos. E durante o período, irmãos, que Jesus exercia o seu ministério, a sociedade se encontrava dessa forma, dividida. Os judeus odiavam os publicanos. Eles não se davam bem com os pecadores, como as Escrituras diz, samaritanos e gentios. É dentro desse contexto, irmãos, que Jesus começa e desenvolve o seu ensino. Uma sociedade dividida. Os religiosos, judeus, eles olhavam para os demais homens e se colocavam em posição de bons. Então Jesus diz: eu, porém, vos digo. Essa, irmãos, é uma exigência radical de Jesus. Ele coloca a sua autoridade sobre qualquer tradição humana. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, essa mensagem, essa expressão de Jesus aqui, essa correção, aquela geração nunca tinha ouvido isso. Eles nunca tinham ouvido tamanha sabedoria, palavra com propriedade, como foi falada por Jesus. Imagine, irmãos, o povo reunido e Jesus falando isso, distorcendo todo o pensamento religioso de anos.
que os escribas haviam ensinado e os fariseus. Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Certamente, irmãos, ficaram admirados. Irmãos, vale um destaque aqui nessa noite. Amar quem nos faz o bem, irmãos, não é extraordinário. É natural, irmãos. É natural. O filho, ele ama a mãe, que lhe faz bem, levanta de noite, cuida dele. Ninguém se admira disso. Você não vai se admirar com alguém verbalizando o seu sentimento de amor por alguém que lhe faz bem, que lhe trata com educação, que às vezes lhe bajula. Não, irmãos, isso não traz nenhuma admiração. Isso não traz nenhuma admiração. Então, eles ficaram admirados, irmãos. Com isso eu acredito, irmãos, que por isso que eu falei agora há pouco. Foi uma revolução espiritual, irmãos, e prática na vida dos servos do Senhor. Nenhum ensino, irmãos, nenhum ensino sobre o amor ao próximo foi tão sólido como o ensino feito por Jesus. Nenhum, irmãos. Os irmãos têm conhecimento de várias ideologias, de filosofias que falam sobre o amor. O amor à floresta, o amor à natureza, o amor às crianças, aos animais. Mas não tão sólido como o ensinado por Jesus. Ou seja, irmãos, tinha um diferencial. E tem um diferencial o ensino de Jesus. Porque é um ensino do próprio Deus. Está contido nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento já fala sobre isso. Como nós lemos agora há pouco em Êxodo 23, 4 e 5, irmãos. O cuidado. Calvino, ele diz, irmãos, dentro desse texto, comentando, ele diz assim: os filhos do mundo não se envergonham de reconhecer seus ressentimentos quando tem algum motivo para designá-los. Eles não se envergonham. E é algo natural. Eles não se entristecem. E o amor pelos inimigos, irmãos, precisamos pensar nessa característica. Não dá ocasião para a vingança. Não dá, irmãos. E Jesus ordena que os seus discípulos devem orar pelos que seriam os perseguidores. Um amor incondicional. Irmãos. O amor de Deus. Um amor que não está baseado em recompensa. O Filho de Deus, irmãos, age diferente. Ele age de forma totalmente diferente. Um exemplo nós temos, irmãos, nos Salmos. Os Salmos que são considerados imprecatórios. Os Salmos nos ensinam, irmãos, a levar a nossa dor, a nossa indignação a Deus. A levar diante do Senhor. Confiando que Ele vai julgar com justiça, irmãos, e retidão. Isso nós precisamos aprender, irmãos, que a ética do reino, ela é revelada por Jesus e ela nos chama, irmãos, a responder o mal com o bem. Porque nós fomos alcançados, irmãos, por a graça de Deus, por este amor. Nós não merecíamos este amor. Você não merecia, eu não merecia. Olha só o que Paulo fala em Romanos 13 e 8.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Irmãos, o amor manifestado é o cumprimento da lei. Esse mandamento, irmãos, é o carrasco do nosso coração. Porque ele condena, ele mata a nossa justiça própria. E aqui, irmãos, nós percebemos, através deste mandamento, irmãos, do amor ao próximo, que somos como os fariseus. Nossa reação diante das injúrias, das calúnias, é realimentar ódio, ressentimento. Quantas pessoas testemunham o seu ressentimento por alguém que fez algo contra ele que ele não agradou. É tão tal, irmãos, que o nosso coração justifica o ódio. Eu não esperava que alguém como ele fizesse tal coisa comigo. Além disso, meus irmãos, desejar amar, às vezes nós colocamos em uma limitação aqueles que são como nós. Os que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento. Aqueles que pensam, irmãos, e agem diferente, às vezes se tornam aí, ou melhor, não é um objeto digno da nossa atenção, de expressar o amor. O amor, irmãos, carnal e mundano, é horrível. É parcial, porque o amor mundano é aquele que você precisa receber para depois dar. Você espera a recompensa. Não é o amor perfeito de Deus. A lei, ela nos humilha, irmãos, nos mostra. Qual de nós, irmãos, pode dizer que é fiel em obedecer tal mandamento? Qual de nós pode dizer assim, eu amo incondicionalmente o meu próximo, o meu inimigo, e oro pelo que me persegue? Quem nunca alimentou, irmãos, um ódio, um desejo de vingança por alguém? Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falando que é impossível, o que está escrito na Bíblia é impossível você viver. Porque ele olhava para o que estava escrito, principalmente aqui no Sermão do Monte, e buscava dentro do seu coração o meio de cumprir esse mandamento. Irmãos, a lei, ela vai nos colocar debaixo do pecado, como Paulo diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, em Gálatas 3:22. Diz, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a graça, irmão, nos leva a Cristo. Nos conduz e nos mostra a perfeita expressão do amor de Deus. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Portanto, irmãos, a obediência exigida aqui de você, nesse mandamento, ele já cumpriu.
sim, no seu lugar. Ou seja, irmãos, essa justiça exigida da lei se cumpre em Cristo. O amor de Deus, irmãos, rompeu com todas as barreiras de separação. Não há, irmãos, mais nenhuma quando há a transformação genuína do Espírito Santo, a regeneração. O crente, irmãos, ele é diferente por causa disso. Ele expressa um amor extraordinário. Quem trabalha no comércio, quem trabalha com público, hora em outra está sendo testado, provado, se realmente ele é um filho de Deus. O relacionamento em sociedade, irmãos, é uma prova, irmãos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós fomos regenerados, transformados. A imagem foi restaurada, irmãos. O segundo ponto, irmãos, aqui que nós observamos nesse texto é o ensino final da correção da lei. Ou seja, Jesus finaliza toda a correção aqui no Sermão do Monte, nos versículos 46, 45, 46, 47, 48, e finaliza dizendo: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No versículo 20, ele diz que a justiça deveria exceder a dos fariseus e dos escribas. Aqui ele mostra, vocês devem mostrar característica do vosso Pai Celeste. O que me chamou a atenção quando eu estava estudando esse texto, meus irmãos, é a estrutura do texto. Observa que nós temos uma razão teológica para isso, porque ele diz imitar a bondade do Pai. Jesus usa aqui duas ilustrações negativas e finaliza com a exortação final. O chamado à perfeição. Essa é a estrutura desses versículos, do versículo 45 ao 48. Observe, irmãos, que essa iniciativa, a iniciativa de amar os inimigos e orar pelos perseguidores, tem um propósito. Um propósito, irmãos. E esse propósito, irmãos, é de comprovar a filiação. Olhe comigo o versículo 45. Irmãos. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Veja, irmãos, aqui o Jesus está mostrando, vocês devem comprovar essa filiação com Deus. A expressão de Jesus aqui, irmãos, não significa que essa confirmação seria por eles mesmos. Não está dizendo que eles, por si só, se tornariam filhos de Deus. Porque isso, irmãos, é uma obra da graça. Mas eles iam confirmar que eram filhos. Eles iam confirmar, mostrar que são filhos do rei. Se tornar filho de Deus, irmãos, sem sombra de dúvida, é somente pela obra da graça. Somente pela graça. Isso não significa, irmãos, que não deve haver uma conduta que comprove, que certifica essa filiação. Paulo, depois de falar da doutrina da graça, falar da salvação em Cristo, em Efésios 5, 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, é muito interessante essa questão paternal. É muito interessante, porque o filho, ele recebe traços do seu pai. Eles recebem traços, semelhança. Hora e outra eu vejo as pessoas falando, o Ezequiel parece contigo. Então, nós temos aqui um imperativo, irmãos. Ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus está mostrando. E para fortalecer o argumento, Jesus faz uma ilustração com relação à misericórdia de Deus, principalmente o amor ativo de Deus sobre sua criação. O versículo 45, ele diz o porquê. Ele diz, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, se Deus, que é santo, justo, distribui sua graça comum a todos, e não faz distinção. Não faz distinção, irmãos. Ele derrama a chuva, o sol, sem distinção a todos. Isso revela, irmãos, que todos são objeto do amor de Deus. A intenção aqui, irmãos, não é afirmar e nem está afirmando que nós vamos ser semelhante e igual a Deus totalmente, irmãos, no sentido da palavra, mas no imitar a sua misericórdia, porque ele está distorcendo um falso ensino, irmãos. Calvino, ele diz assim, em suma, Cristo nos garante que esta será uma marca da nossa adoção, se formos gentis com os ingratos e maus. Irmãos, essa questão de imitar, ser semelhante ao nosso Pai, tem um objetivo, irmãos. Confirma, fortalece, mostra que somos filhos. O filho, ele vai mostrar características do pai. Uma semelhança. E para essa semelhança ser evidente na sua vida, deve evidenciar o amor extraordinário, o amor sobrenatural. Mesmo que não haja, irmãos, reconhecimento. Porque, irmãos, o que mais tem, irmãos, é ingratidão em relação ao nosso Deus, por parte de muitos, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, atribuem as bênçãos de Deus a deuses estranhos? Quantas pessoas não são gratas pelo benefício da provisão de Deus com a chuva, com o sol, irmãos? Muitos são inimigos de Deus, irmãos, e do Evangelho. Esse é um fato. É uma realidade. Matthew Henry, ele diz assim, irmãos, comentando essa parte do texto:
As dádivas da generosidade de Deus para os homens maus que estão em rebelião contra Ele nos ensina a fazer o bem àqueles que nos odeiam, especialmente considerando que, embora haja em nós uma mente lasciva, que é inimiga de Deus, ainda assim compartilhamos de sua generosidade. Este amor, irmãos, ele não é um amor conivente com o pecado, mas um amor benevolente. Precisamos entender isso. Um amor benevolente que vai evidenciar e mostrar a bondade e a longanimidade do Senhor. E vai levar os homens ao arrependimento. Nós precisamos compreender isso. Quando Jesus estava dando as últimas instruções para seus discípulos, irmãos, em João 13, ele fala sobre isso. O mundo ia ver que eles eram filhos se eles demonstrassem o seu amor um pelos outros. No versículo 46 e 47, irmãos, Jesus, ele apresenta aqui dois exemplos, irmãos, para falar sobre o amor ao próximo. Aqui nós percebemos dois grupos distintos. Você vai olhar e você vai perceber que ele fala de publicanos e gentios. O versículo 46 diz assim, ó: porque se amais o que vos amam, que recompensa tens? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Irmãos, os publicanos eram judeus, homens que trabalhavam para o Império Romano, na coleta de impostos. Os fariseus odiavam esses homens por serem cobradores de imposto. Eles ainda tinham uma má reputação, que diz que cobrava além do estipulado, construindo riqueza sobre a nação. E ainda era considerado traidores. Isso era um motivo suficiente para os judeus ter eles como inimigo. O outro grupo, o grupo do gentio, que havia uma ordenança para amá-los, como está lá em Deuteronômio 10, 19, mas durante o período interbíblico, no ano de 175 a 164 antes de Cristo, houve um rei, Antíoco Epifânio, que ameaçou cortar pela raiz o judaísmo. E também havia os romanos que eram opressores do povo judeu. Então, era o motivo suficiente que eles diziam que não merecia a sua atenção, seu amor. Eram inimigos dos judeus. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, falando, se vocês imitam aqueles que vocês odeiam, os publicanos e pecadores, que recompensa tem? Porque ele está dizendo aqui, se os irmãos observarem, porque se amais o que vos ama, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Não faz o mesmo? Irmãos, nós alimentar ódio com aqueles que consideramos inimigos, nós vamos continuar parecendo com eles, em vez de parecer com o nosso Pai. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Se a gente
ser hostil e esperar que vamos parecer com Deus, estamos enganados, irmãos. Você vai continuar parecendo com o seu inimigo, como o texto diz. Não fazem os publicanos também a mesma coisa? Aí Jesus ele diz assim: se saudais somente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Veja, irmãos, um amor baseado, irmãos, em reciprocidade é um amor natural. E além disso, é animal e é demoníaco, irmãos. E Jesus está dizendo, até os incrédulos faz isso. O que eu espero de vocês é o amor extraordinário, o amor incondicional. Porque se eles fazem dessa maneira, e vocês também fazem da mesma forma, que recompensa você pode esperar? O discípulo de Jesus, irmãos, ele é diferente dos demais. Nós estamos vendo isso, irmãos, desde o versículo 21. Ele é diferente. Ele se comporta diferente. O que Cristo está dizendo, irmãos, olhe, o amor verdadeiro não é motivado pelo que a pessoa é conosco, mas pelo que somos em Deus. O amor extraordinário, irmãos, baseado é no que temos recebido e o que somos em Cristo, irmãos. É o nosso dever diante do nosso Pai Celeste. Para finalizar, irmãos, o versículo 48, aqui nós podemos observar que é o clímax. É o ponto mais alto das 6 correções feitas por Jesus da lei. Quero lembrar os irmãos que Jesus aqui não está dizendo e ensinando uma perfeição absoluta, irmãos. Porque, por enquanto nós estivermos neste mundo, isso não vai acontecer. E Paulo diz isso em Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas ele diz que seguia, corria, se esforçava para aquilo que ele foi chamado. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é para não haver um conformismo, uma satisfação com uma obediência parcial da lei. Obedecer só pela metade. Como os escribas faziam, os fariseus ensinavam. O que ele está dizendo, irmãos, é que eles devem ser imitadores e buscar o caráter de Deus, que derrama o seu amor sobre todos. O amor do crente, irmãos, por mais que o crente seja maduro, ele deve estar sob, irmãos, o amor infinito do Pai. Veja, irmãos, aqui é um amor sobrenatural. Podemos dizer, irmãos, e afirmar que é extraordinário. É importante, irmão, refletir sobre isso. É importante nós refletir sobre que maneira, qual a maneira que temos tratado as outras pessoas. Nós devemos ter um comportamento diferente, irmãos, e usar a misericórdia de Deus com o nosso próximo. Mesmo diante das injustiças, irmãos. Mesmo diante das injustiças. Porque isso, irmãos, vai mostrar de quem e quem você pertence. Vai revelar quem você é.
Porque tem pessoas, irmãos, que é conhecida por vários títulos. É doutor, é mestre. Mas não tem um título maior, irmãos, do que ser conhecido como filho de Deus. Uma honra maior como essa. O verdadeiro amor, irmãos, é uma expressão do caráter de Deus. Porque Deus é misericordioso. Os irmãos lembram da parábola do bom samaritano. Observa a ilustração que Jesus faz. O amor incondicional de Deus com todos os homens. Que isso, irmãos, venha ser mostrado em nossas vidas. Porque Romanos 5:5, irmãos, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É uma obra, irmãos, do Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente. Porque, irmãos, quem pode ser perfeito como Deus? A lei diz que todos somos culpados e deve ficar silêncio diante dele. Romanos 3,19, que se cale toda a boca diante de Deus. Essa ordem, irmãos, de amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem, nos conduz diretamente para Cristo, irmãos. Para Cristo. Para Jesus. Mostra a nossa incapacidade. E nos apresenta a nossa necessidade de um Salvador. Se o amor ao próximo, o amor pelo nosso inimigo, é uma evidência que somos filhos, e você vai olhar para a lei, que ela é um espelho que mostra a sujeira do nosso pecado, e vai dizer assim: eu não consigo amar aquele que me oprime, o que levanta calúnia contra mim. Mas aí você olha para Cristo, o qual habita toda a plenitude, como Paulo fala aos Colossenses 2,9, e a justiça de Deus é perfeita. Logo, irmãos, pela fé, nos tornamos perfeitos nele. Pela fé. Essa condição, irmãos, só é possível porque estamos unidos a ele. E a sua justiça foi imputada em cada um de nós. Se temos fé e cremos em Jesus, a justiça foi imputada em nós. Esse mandamento mostra o pecado, mostra a sujeira. E assim nós corremos para Cristo. Aplicação final, irmãos. Examine-se à luz desse texto. Olhe para o seu coração e ore a Deus, pedindo sua graça, ajuda para amar o seu inimigo. Talvez o seu inimigo, eu não sei, deve ser o seu vizinho, por causa de um pedaço de terra que talvez ele entrou, fez um muro. Ou aquele colega do trabalho que às vezes fala para o seu encarregado ou para o seu chefe que você está enrolando no serviço. Eu vou mais longe, talvez um pai, porque talvez lhe abandonou quando você acha que precisava mais dele. Ore pelos que lhe perseguem. E mais, irmãos, não tente fazer isso pelo seu próprio esforço. Vá a Cristo. Confesse a Ele a sua incapacidade. Se aproprie pela fé da perfeição dele, irmão. Não ore só por um dever, irmãos. Eu vou orar só por um dever. Não, mas ore como uma batalha. Ore como uma batalha forte, irmão, contra a carne. Porque a carne não quer amar o inimigo. E quando você ore
ora pedindo a Deus, suplicando, você está lutando contra o seu desejo carnal. Ore confiando, irmãos, e manifestando a nova natureza. Pratica a misericórdia, irmãos, como filho de Deus. Não como os homens, não como aqueles que incrédulos, que são ingratos à graça de Deus, que só fazem quando recebe algo. Não, irmãos. A maior recompensa nós já recebemos. Você já recebeu a graça, a salvação. Que a nossa igreja, irmãos, não fique conhecida pela quantidade de membros. Isso é bom, ter uma igreja lotada de membros. Mas que ela fique conhecida, irmãos, pela manifestação do amor divino em seus membros. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos orar, irmãos?